Desafios. Oferecimento. Garoto. Mais prazer em sua vida. E Prefeitura Municipal da Serra. Cidade da Gente. Então, quando nós temos Jesus, eu não gostaria somente de evidenciar aqui o livramento que Deus me deu, ou deu, sabe, a muitas pessoas, porque algumas se perderam ali. Mas eu quero falar para você sobre a paz interior, a tranquilidade em face ou diante do perigo, dos desafios da vida. Veja, você falou uma coisa, conhecer a Sagrada Escritura. Essa é a primeira parte, porque somente aqui na Escritura Sagrada eu vou conhecer o Deus que me ama. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. É o nosso programa Desafios que está começando. Muito obrigado pela sua companhia. A sua audiência é responsável pela nossa liderança do horário. Mas continue assistindo toda a programação da grade da TV Tribuna SBT. E vai o meu abraço muito apertado para você que é o nosso telespectador. No primeiro quadro, eu falo sobre a experiência que eu tive no Rio de Janeiro com os meus filhos, por estarmos hospedados ao lado deste restaurante, na Praça Tiradentes, que explodiu. Olha, uma experiência pessoal singular e você não pode ficar de fora. No quadro de variedades eu tenho um bate-papo com Nivaldo Schneider. Ele vai falar sobre a Reforma Protestante, sobre o aniversário da Igreja Luterana, esta instituição que tem feito a diferença na sociedade brasileira. E no final do programa, o videoclipe da música Lamento de Abacuque. É a hora de reunir a família. O programa Desafios está começando, dá tempo de você ligar para aquela pessoa que você tanto ama e gostaria de receber uma mensagem de paz. O programa Desafios volta já. O OK está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo OK. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. OK também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o OK capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. Todos nós estamos acompanhando desde o último dia 13 as notícias sobre a explosão daquele restaurante no centro do Rio de Janeiro, em frente à Praça Tiradentes. Os principais telejornais estão anunciando sobre como aconteceu o acidente. 3 pessoas morreram, 17 pessoas ficaram feridas, 4 ainda se encontram hospitalizadas em estado grave. Mas eu gostaria de compartilhar, dividir, falar com você sobre esse acidente, porque no dia 12, ou seja, no dia anterior, eu tinha me hospedado com os meus filhos no hotel ao lado do restaurante. E quando foi às 7h30 da manhã, da quinta, dia 13, uma grande explosão. As primeiras notícias era que o sentimento era de até um terremoto, e talvez uma bomba teria explodido ao lado do hotel ou até mesmo no hotel. O hotel tremeu todo. E de repente eu levantei, olhei pela janela, meu filho, um dos filhos, acordou assustado. Eu vi uma correria muito grande na rua, já via pessoas chorando, mas eu olhei para o hotel e vi que não tinha acontecido nada, o hotel estava firme. E eu fechei a janela, fechei a cortina, e voltei a dormir. Falei, não foi aqui, alguma coisa ao lado, um acidente. E de repente, daí a 5 minutos, bateram na nossa porta, pedindo que nós descêssemos. Eu fui identificar, já era os oficiais do Corpo de Bombeiro, pedindo que todo o hotel fosse evacuado. E a partir desse momento você começa acompanhando aí as imagens da destruição do prédio ao lado, do restaurante, e para você ter uma noção do tamanho do problema, e eu sei que você já viu várias imagens sobre este acidente. O que eu gostaria de compartilhar com você? Jesus disse que
nós não somos, estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então, quando nós temos Jesus, eu não gostaria somente de evidenciar aqui o livramento que Deus me deu, ou deu, sabe, a muitas pessoas, porque algumas se perderam ali. Mas eu quero falar para você sobre a paz interior, a tranquilidade em face ou diante do perigo, dos desafios da vida. Davi diz o seguinte: não temerei más notícias. Logo após o oficial do bombeiro bater na nossa porta, eu tive a tranquilidade de me arrumar os meus filhos, escovar os dentes, fechamos a nossa mala, saímos do corredor com toda a nossa bagagem. Logo tinha uma recepcionista do hotel ao lado, com uma passagem que nós não sabíamos que existia. Fomos parar no hotel do lado, ficamos em segurança, tomando nosso café, com toda tranquilidade. Mas quando olhava a nossa volta, muitas pessoas desesperadas. Vi hóspedes somente de bermuda, sem camisa, pegou somente a identidade. Mas ali eu pude desfrutar, naquele momento de desespero de tantas pessoas, da paz interior que somente Jesus pode dar. Inclusive para você que está me assistindo agora. Está faltando paz, está triste, angustiado, às vezes deprimido, ou está ansioso. E eu, com a maior paz, consegui tirar o meu carro, colocar a bagagem dentro, peguei os meus filhos, fui para a zona sul do Rio de Janeiro passear com eles, porque, de acordo com a orientação da Defesa Civil e do próprio Corpo de Bombeiro, havia risco, num primeiro momento, do prédio desabar e talvez danificar até o próprio hotel onde estávamos hospedados. Então, veja bem, Jesus falou que, lá em João capítulo 17, verso 16, que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nesse versículo, nesse texto, eu gostaria de dividir com você, sabe, quando o mal às vezes se aproxima, está perto de você, mas se você tem Jesus, você se sente seguro, você tem paz, você tem alegria, sabe, no meio das turbulências da vida, dos vendavais, das tormentas, e ao mesmo tempo você é testemunha do sofrimento, da amargura, do sentimento de desespero daquelas pessoas que não encontraram Jesus Cristo, não entregaram suas vidas para Ele. Olha, você pode continuar neste mundo, mas sem pertencer a Ele. Vivendo com novos valores, vivendo com uma segurança que não é a que o homem dá. Vivendo com a paz que não é a que o entretenimento, o prazer vai te dar. Mas a paz que Cristo já ofereceu desde 2000 anos atrás. Você está atrasado se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E olha, eu gostaria de falar sobre 2 pontos. Existe uma instituição chamada igreja, de um povo que está no mundo, mas está separado deste mundo. São jovens de mais de 20 anos que são virgens, que não se entregaram à liberdade do sexo ou à prostituição. Eles também não se entregaram ao mundo das drogas. Uma igreja próxima de você. Existem homens que são idôneos, que não se entregaram à corrupção. Maridos que não adulteram, esposas que não adulteram. Pessoas que entenderam os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Mas também existe um grupo de pessoas que encontraram Jesus e hoje estão dentro desta instituição chamada Igreja de Cristo, que são libertos, já foram usuários de drogas e foram libertos por Jesus, já foram viciados no mundo do álcool e foram libertos por Jesus, já foram adúlteros e hoje são pessoas fiéis, adúlteras e são pessoas fiéis, pessoas que se corromperam no passado, se deixaram corromper e hoje são pessoas honestas, íntegras. Então este é o poder do Evangelho de Jesus Cristo, além dele trazer a paz interior, trazer gozo, trazer a tranquilidade no momento das turbulências. É um evangelho que protege a sua vida, a vida dos seus filhos. E para você que está me assistindo agora, se você quiser, ele pode transformar não somente a sua vida, mas a vida da sua família,
o mundo dos seus negócios. Se você é um empregado, você pode ser promovido, porque com Jesus você vai ser um melhor empregado. Então, rapidamente, você vai ser identificado e a sua promoção vai chegar. Estou desempregado. Jesus vai abrir uma porta de emprego para você. Se você parou de estudar, com os valores de Cristo, você vai sentir o desejo pelo conhecimento. Mas para isso, você precisa ter um encontro com Jesus. Então, você vai ver que você vive nesse mundo, mas não pertence a ele, porque os seus valores agora são os valores do Cristo. Então, essas imagens que você viu durante esse bate-papo, mais uma vez você está vendo aí. A destruição completa desse restaurante e outras lojas no mesmo andar e outros andares acima. E veja bem, eu estava hospedado no primeiro piso, que representa aí o quarto ou quinto andar mais ou menos, porque tinha os andares de garagem. O prédio tremeu, parecia um terremoto, uma bomba. Mas eu e os meus filhos, com toda a paz, levantamos, nos preparamos, escovamos os nossos dentes, arrumamos a nossa bagagem, saímos do hotel. Às 3h30 da tarde, liguei para o hotel, a Defesa Civil já tinha liberado, retornamos para o hotel, ficando até no domingo. Jesus te capacita isso, te dá paz, te dá gozo, tranquilidade na sua alma. Foi Jesus quem falou: vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus te abençoe e que você possa, a partir de agora, assumir um compromisso real com Jesus. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta. Ainda que a figueira não floresça, nem a... O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. Agora eu gostaria que você parasse um pouquinho e prestasse atenção. Veja bem, se você quiser, você ainda pode ir comigo para a Terra Santa. Restam pouquíssimas vagas. É agora, dia 1º. Condições de pagamentos facilitadas. Maiores informações você liga agora para a nossa operadora. Vamos sair de Vitória no dia 1º. Vamos parar na Itália, na cidade de Roma, fazer Vaticano, Egito, o Cairo, depois Israel, Palestina e Grécia. Vai ser a viagem da sua vida, a viagem dos seus sonhos, a viagem da confirmação. Olha, aproveite que o dólar está numa condição muito especial. Você tem como pagar, financiar, mas restam pouquíssimas vagas. Ligue agora e vamos juntos para a Terra Santa. Há 107 anos atrás, chegava no Brasil a Igreja Luterana, esta instituição que tem feito a diferença na sociedade brasileira. Para falarmos um pouco sobre a denominação, eu converso com o pastor Nivaldo Schneider. Uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Eli, é alegria minha. Primeiro eu gostaria de te agradecer de coração a sua generosidade em permitir que a gente falasse um pouquinho sobre os dois acontecimentos que para nós luteranos são muito importantes. Primeiro, são os 28 anos da Congregação Paz. Exatamente no dia 30 de novembro, nós vamos fazer 28 anos de um trabalho ricamente abençoado. Vocês, inclusive, têm um evento grande agora para comemoração. Exatamente. No dia 29 e 30 de outubro, nós teremos a presença do presidente nacional da igreja, o pastor Egon Koperek. Ele vai ser o pregador nesse dia, quando nós queremos, com muita alegria e gratidão a Deus, celebrar 28 anos de um trabalho ricamente abençoado de pregação da palavra na Congregação Paz, como também celebrar os 494 anos da Reforma Luterana.
Eu gostaria que o pastor Nivaldo falasse um pouquinho sobre a reforma. A igreja estava muito longe da Escritura Sagrada. A Bíblia não fazia parte da igreja. E Lutero, pela graça de Deus, trouxe a Bíblia para dentro da igreja. E você sabe muito bem que a Bíblia, quando se fala de pecado, perdão, Deus, vida, salvação, a Bíblia é a autoridade maior. Ela não está no meu pé, não está no meu lado, mas está acima de nós. E nós cristãos pensamos exatamente isso. Lutero viveu numa época muito difícil. Se você pensar lá pelos idos de 1500, quanto ensinamento errado tinha na igreja. E o que provocou esse movimento chamado como a Reforma Protestante do século XVI? A gota d'água foi quando, lá na Alemanha, alguém estava ensinando que era possível comprar o perdão dos pecados comprando as indulgências. E isso deixou Lutero profundamente chateado. E então o que ele fez? No dia 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da igreja do castelo, lá de Wittenberg, as suas 95 teses. O que era isso? Essas 95 propostas que Lutero queria estudar, refletir com a igreja. Coisas que ele achava que não estavam corretas, que não concordavam com a Escritura Sagrada. Na verdade, ele estava trazendo uma discussão sobre as atitudes erradas da igreja da época. Da igreja da época, que não havia uma coerência com a Bíblia Sagrada. Exatamente. Por isso, veja, se fala nos 3 pilares da reforma. Os 3 pilares nos quais a reforma se embasou, que é o sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura, somente a Bíblia é fonte de fé e de vida. O outro é sola gratia, ou seja, somente a graça. O ser humano não conquista o perdão dos pecados. O ser humano não consegue comprar o perdão dos pecados. Ou seja, ele não é salvo pelas obras. Exatamente é o que diz Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aquela pessoa que ela acha que ela tem um coração muito bom, que ela faz um trabalho social muito significativo, mas ela não vai ser salva por causa disso. Sem Jesus não tem salvação. Atos 4,12 diz, e não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. E o terceiro pilar é o sola fide, ou seja, o ser humano é salvo, ele é perdoado, ele é aceito por Deus quando ele crê no Evangelho, quando ele crê nas promessas de Deus, quando ele se apega ao Salvador Jesus. Essa é a única maneira do ser humano ser salvo, baseado na Escritura Sagrada. Agora, o que o nosso telespectador precisa fazer, pastor Nivaldo, para exatamente ele identificar se a igreja que ele congrega ou se o evangelho que ele está ouvindo, inclusive agora no programa Desafios, está correto ou não? O parâmetro é a Escritura Sagrada. Esse livro não pode ficar aberto, esse livro precisa ser lido, precisa ser meditado, precisa ser estudado. E esse foi o grande pulo que Lutero deu. E o grande erro da igreja na época, que não conhecia as Sagradas Escrituras. Estava seguindo ensinamentos humanos e não estavam se fixando na palavra de Deus. Por isso aconteceram tantos erros, inclusive ao ponto de chegar a pregar e a dizer e a ensinar que o ser humano podia comprar o perdão dos pecados por dinheiro. O que é um absurdo. Por quê? Porque anula a obra de Jesus Cristo. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ter esse Jesus e conhecer as Sagradas Escrituras? Veja, você falou uma coisa, conhecer a Sagrada Escritura. Essa é a primeira parte, porque somente aqui na Escritura Sagrada eu vou conhecer o Deus que me ama. E mais uma vez eu quero assim fortalecer. A falta de conhecimento da palavra de Deus escraviza as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ela vai achar que ela pode todas as coisas, inclusive pode conquistar a sua salvação, pode conquistar o perdão dos seus pecados, e isso a Bíblia deixa claro que só Jesus pode fazer. Eu costumo inclusive ensinar, pastor Nivaldo, que
Quando eu ouço um preletor, um pastor, uma pastora, um líder, eu preciso conferir se aquilo que eu estou ouvindo está escrito nas Sagradas Escrituras. Exatamente. Como os cristãos de Bereia. Não é verdade? Correto. Examinaram as Escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Porque senão eu posso ser enganado com muita facilidade. Sem dúvida. E aí viver a mesma situação que Lutero via a igreja vivendo em 1517. Exatamente, né? Exatamente. E hoje, infelizmente, a gente vive num ambiente religioso assim, bastante complicado, você sabe disso. Hoje o fato de uma pessoa ter a Bíblia na mão em si não significa nada. Com certeza. Não é mesmo? Por quê? Porque ela pode dar uma interpretação a seu talante, né? Ela pode dar uma interpretação tirada da sua cabeça e que, na verdade, não confere com o todo da Escritura Sagrada. Então, o ponto principal é partir do amor de Deus em Cristo Jesus. Aí está uma base sólida, aí está um fundamento sólido para uma vida cristã agradável a Deus. Uma vida de fé e uma vida de esperança. Então vamos lá, nos próximos dias 29 e 30 de outubro, na congregação Paz do Ibis, lá ao lado do terminal, nós vamos ter um culto de louvor e gratidão a Deus pelos 28 anos de trabalho abençoado de pregação da palavra de Deus e vamos celebrar também com muita gratidão a Deus os 494 anos da Reforma Luterana. Pastor Nivaldo, quero agradecer, viu, por ter atendido nosso convite e por esse esclarecimento sobre a importância da reforma, os pilares e principalmente sobre a importância da palavra de Deus. A gratidão é minha. É um prazer muito grande para falar para os seus telespectadores. Que Deus continue abençoando ricamente o seu importante trabalho. Um abraço para o senhor também, muito obrigado pelo carinho e parabéns pelos 28 anos da igreja. Obrigado. Deus abençoe. Bom, para você que está em casa, o nosso tempo é curto, é gostoso falar desse Deus, é gostoso falar de Jesus. Mas olha, a gente precisa querer. Um é conhecer as Sagradas Escrituras, ler a Bíblia. E olha, entendendo ou não, leia a Bíblia. Você vai ver que ela, aos poucos, você vai começar a compreender. Mas é importante você buscar a ajuda de um pastor, de um líder, de alguém idôneo para te ensinar a palavra de Deus. Eu gostaria de apresentar esse Jesus pessoalmente para você, toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19 horas. O endereço está no vídeo. Desafios, volta já. Agora eu gostaria que você parasse um pouquinho e prestasse atenção. Veja bem, se você quiser, você ainda pode ir comigo para a Terra Santa. Restam pouquíssimas vagas. É agora, dia 1º. Condições de pagamentos facilitadas. Maiores informações você liga agora para a nossa operadora. Vamos sair de Vitória no dia 1º. Vamos parar na Itália, na cidade de Roma, fazer Vaticano, Egito, o Cairo, depois Israel, Palestina e Grécia. Vai ser a viagem da sua vida, a viagem dos seus sonhos, a viagem da confirmação. Olha, aproveite que o dólar está numa condição muito especial. Você tem como pagar, financiar, mas restam pouquíssimas vagas. Ligue agora e vamos juntos para a Terra Santa. É uma pena, mas estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Lamento de Abacuque. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira sempre falte e os campos não produzam mais alimentos. As ovelhas sejam a
arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Toma os meus pés como os da vossa e me faz andar e me faz voar. Ele é o Deus de toda a criação, Ele tem todo o poder. De repente, à sua volta, seus olhos só estão vendo destruição, mas confie a sua vida e os seus problemas ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira sempre falte e os campos não produzam mais alimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Desafios. Oferecimento Garoto, mais prazer em sua vida. E Prefeitura Municipal da Serra, cidade da gente.